6 horas 30 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou o momento da nossa entrevista de hoje, a nossa conversa sobre a adultização das crianças e como isso pode comprometer o futuro delas. Segundo especialistas, a adultização é um modo de vida em que as crianças deixam de verem um mundo lúdico para cada vez mais cedo vivenciar experiências e rotinas típicas de pessoas adultas. Isso acontece quando elas veem os mesmos programas de TV que os pais, usam roupas inapropriadas à idade, entre outros fatores que, segundo especialistas, acabam por encurtar o período da infância. Mas de que forma isso pode impactar a vida desse indivíduo quando a fase adulta realmente chegar? Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar a psicóloga Kate Prado. Seja muito bem-vinda ao programa. Excelente dia para você. Obrigada, bom dia a todos. Hoje é cada vez mais comum a gente ver versões de mini-adultos, né? A criança, tanto na aparência física, com as vestimentas, como também numa rotina cheia de compromissos, uma agenda lotada, tem escola, inglês, balé, entre outras coisas, com horário certinho, bem diferente de uma rotina de criança que se tinha atrás, né? A gente percebe que é uma mudança cultural, né? Hoje as crianças, elas têm agenda de um mini executivo, né? Tal hora, balé, exatamente, são várias atividades que realmente estimulam, né? O conhecimento, prepara para esse mundo competitivo, né? Isso é um fato e é realidade. Porém, a criança, no desenvolvimento dela, tem cada fase. Essa fase ela tem que ser respeitada, né? Ela tem que ser respeitada porque a criança, com grandes estímulos, isso é ótimo, ok. Porém, tem que estar incluso dentro dessa rotina o brincar, e dentro da rotina também o horário livre, para ela, se ela quiser ficar deitada, parada, pensando no nada, isso é ótimo, né? Porque assim, o que acontece? As crianças, ela começam a ter a rotina, né? Então é só cobrança, só cobrança, só cobrança. Ela se prepara para esse mundo muito competitivo, porém, do desenvolver da interação social, das habilidades sociais, que é no brincar, se relacionar, isso se torna, hoje em dia está mais fechado, a violência, hoje a rotina de uma criança fica dentro do apartamento, tem videogame, o que se torna mais seguro e viável até para os pais, por conta da própria rotina, né? Fazer várias atividades, isso não está errado, né? Isso está desenvolvendo sim a criança. O que se torna preocupante é ter a responsabilidade de adultos, né? Tem crianças que se posicionam de uma forma com a preocupação até, porque participam também da rotina da família, preocupação financeira, de alguma situação familiar. Então, assim, a criança ela tem o mundo dela e ela vai se desenvolver de uma forma muito cognitiva, mas o acompanhamento do desenvolvimento emocional ela não vem junto, né? É importante entender que a brincadeira, ela não é só um momento de relaxar, né? Ela é um momento de convívio social, quando você começa a ter as suas primeiras experiências ali, de saber a hora de dividir, como perder, até desenvolver espírito de liderança, né? É num momento como esse, numa brincadeira, que você começa a criar e também a estabelecer essas relações de convívio social que você vai ter que desenvolver no ambiente de trabalho, na escola, entre outras coisas no futuro. Essas são as habilidades sociais, que para o mundo onde nós vivemos, ele vai ser essencial, né? Então, no mundo adulto, quando a criança não desenvolve isso, no adulto se torna mais difícil a relação, a inter-relação, né? Do convívio no trabalho, em pequenas coisas que a gente vai dividir, né? Respeitar pequenas regras de esperar na fila, e aí, no mundo infantil, essa sistematização, na verdade, essa mudança cultural tem vindo de uma forma também muito preocupante, né? As crianças, elas estão tendo doenças de adultos, diabetes, obesidade, estresse, depressão. A depressão infantil, ela está muito crescente, porque ela não consegue, a criança numa dada situação, ela não vai ter toda a capacidade emocional de fazer uma compreensão, né, de como solucionar aquilo. E são pequenas coisas, né? Na escola, de repente um coleguinha que é muito amigo e
naquele dia ele resolveu conversar com outro coleguinha. Ali pode acontecer, são pequenas coisas que desencadeiam, né? Agora, essa questão de fases que você falou logo no começo, a criança ela consegue até com o estímulo desenvolver a questão intelectual de uma maneira muito mais acelerada, dependendo de que forma ela vai ser estimulada para isso. Agora, a emocional, ela tem um ritmo completamente diferente, né? De você saber lidar com as emoções. Tanto que a gente vê vários adultos que ainda não sabem lidar com as suas emoções, com o não, com uma rejeição, com algo que frustra de alguma forma. E com a criança não é diferente, só que tem um impacto maior, né? Porque é uma pessoa que está em formação ainda. E assim, cada criança tem seu ritmo, porque tem a cultura familiar, né, as relações pai, mãe, como é que são esses modelos, como é essa rotina em casa. Então, cada criança pode ter, são os irmãos, mesmo pai, mesma mãe, convivendo na mesma rotina e vai ter um ritmo diferente. Né? No caso, para os pais que estão acompanhando a gente, tem muitos pais hoje, principalmente, que já tem só um filho, né? Já não tem mais aquela cultura de uma casa cheia de crianças. E essa criança acaba convivendo muito com adultos e adquirindo rotina de adulto, comportamento de adulto, fala como adulto, gesticula. Como que o pai pode identificar em casa quando isso pode se tornar um problema ou não? O que eu entendo hoje é que os pais eles não se dão conta, eles acham bonito aquele filho muito independente. E aí é onde tem a confusão da independência, né? A independência é uma característica que não quer dizer que ele tem que ser um adulto. Então os pais eles têm que incluir dentro da rotina da criança a interação, né? A brincadeira, ela vai ainda ser a alternativa mais sadia para esse desenvolvimento, né? Brincar é lúdico e aí vem uma série de situações nesse desenvolvimento, como a gente já falou, né? Essas habilidades sociais, elas são essenciais para o desenvolvimento de um adulto, para enfrentar essa vida, mas os pais têm que fazer interação. Tem que participar, tem que entrar nesse mundo infantil, tirar uma horinha para desenhar, brincar de alguma coisa e não dá para sair e interagir, ir para alguma praça ou então para a área comum do condomínio, algo do gênero, ainda não dá porque por conta do tempo, mas encaixar dentro, em casa, na hora de dormir, ler, fazer uma interação, porque isso também faz com que, dentro desse desenvolvimento emocional, entenda quem são, que os pais, na sua participação, né? Eu, quanto criança, vou crescer e vou ter essa lembrança. E isso tem, né, a memória da minha história, isso faz com que eu desenvolva as minhas competências e habilidades sociais e principalmente emocionais, né? Essa interação. Eu não tenho irmãozinho, mas eu estou interagindo com meus pais. Eu vou interagir com algum coleguinha, não só na escola. Entender que eu tenho que esperar, que eu tenho que nem tudo vai... Porque assim, essa independência se confunde quando os pais quando a criança começa a determinar qual o programa que a criança, que a família vai fazer, qual é a comida que quer comer, qual a roupa que vai vestir. Era isso que eu ia perguntar, porque o ser humano, de forma geral, tem o hábito de copiar, de repetir as coisas que ele admira, né? De reproduzir aquilo. A criança ainda mais, né? Normalmente a pessoa que ela vai ter uma maior admiração vai ser o pai, vai ser a mãe, então ele vai tentar repetir aquele comportamento desde as coisas mais simples, como por exemplo o pai faz questão de estar com o controle da TV, ele vai querer ter esse controle de TV também quando tiver a oportunidade. A gente, quando começa a acompanhar o crescimento da criança, vai vendo isso de uma forma, como você falou, engraçadinha, bonitinho. Isso pode virar um problema a partir de que momento? É preciso que, mesmo que deixe que a criança imite o comportamento, imponha uma liderança sobre ela, entenda que quem que manda ali na casa naquele momento? Na medida que ele for interagir em outro ambiente, onde não vai ser o reizinho. Né? Onde eu não vou mandar e determinar, não, eu quero esse brinquedo. Bom, a brincadeira acabou. Vai chegar um momento que as outras crianças, ou na escola, em algum ambiente, vai rejeitar. E aí é onde aparece o problema, né? Então não demora muito, porque a criança, ela é esponjinha. Ela vai absorver exatamente, e aí através do modelo vai fazer a repetição, né? Então se eu tenho, como tu falaste,
o pai que tem o hábito de ficar com controle, a criança vai também, quando estiver em casa, ela vai querer ficar com controle. Sei lá, a bola vai ser minha, a boneca, não, é minha, não faz a troca. Né? Então, se esperar, essa interação, ela é essencial. E os pais, eles têm a responsabilidade exatamente em fazer esse processo, né, desses ambientes. E aí, assim, educar não é fácil, dá trabalho, né? O fácil é muito prático, né? Colocar em todas as aulas e entender que está sendo desenvolvido e não tem a interação, a preocupação. Claro que eu entendo que os pais têm sim, isso é uma forma de amar, é uma forma de cuidado e o mundo faz com que seja essa celeridade, né? Numa velocidade muito rápida. Só que a criança ela não tem e é isso que os pais têm que entender, que a criança tem seu ritmo, né? Mesmo com todos os estímulos, ela precisa dessa interação e os pais são as peças principais para esse desenvolvimento, né? Okay, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Agradeço, muito obrigada. Você acompanhou então as dicas para identificar, né, quando algo do tipo está acontecendo, cuidar melhor das suas crianças para evitar que elas desenvolvam principalmente doenças no futuro. E agora a gente vai mudar de assunto porque peixes a preços populares vão começar a ser vendidos em 4 pontos de Manaus a partir de hoje. Os valores variam, mas é possível comprar o tambaqui por R$ 5,00 o quilo, por exemplo. E tem outros detalhes que quem vai trazer esses detalhes para a gente agora é a Júlia Magalhães. É o Danilo Alves que vai conversar com a gente. Olá, Danilo. A iniciativa é para atender a demanda da Páscoa, né? Estamos na Semana Santa. Pois é, Adriane, a gente está na Semana Santa, muita gente comprando peixe. Esse valor do peixe popular que é vendido aqui é muito bom para as pessoas, porque a gente sabe que Semana Santa tende a aumentar o valor da compra. Ao meu lado, Geraldo Bernardino, secretário executivo adjunto da CEPRO, que vai falar desse feirão. A partir de que horas as pessoas já podem comprar? São 5 locais diferentes. A gente falou 4 aqui, mas na verdade são 5 pontos, né, Geraldo? 5 pontos, Alvorada, CSU, também na Cidade Nova, no Shopping Felipe Dal e no Feirão. E basicamente esse nosso sistema aqui tem como principal objetivo diminuir a intermediação, segurar um pouquinho o preço na Semana Santa e uma parceria entre o governo do estado e os produtores, a cadeia produtiva, fazendo com que aqui você tenha um peixe de quantidade, qualidade e a um preço acessível. Agora, como é que está esse preço acessível, Geraldo? Quem quiser comprar tambaca aqui, matrinchã... Sim, o preço, como é um peixe que vem do cultivo, ele varia de acordo com o tamanho, por causa do sistema de produção. Então, pequeno custa cerca de R$ 5,50. Já um peixe maior pode variar de 8 a 10 reais. E aí você, à medida que aumenta o preço, você vai aumentando o quilo. Matrinchã pequeno custa cerca de R$ 11,50. Então, na verdade, há uma faixa aqui que vai ser pregada onde você tem o peixe, o seu tamanho e o preço. Tambaqui, matrinchã, pirarucu. E mais, o peixe inteiro, que é o peixe proveniente da captura, o peixe proveniente do ambiente natural. A gente está aqui no CSU do Parque 10 e os produtores já estão começando a montar suas banquinhas. Dá uma olhada ali, Domingos, vamos ver aqui que já tem ali peixe, o produtor ali já está montando a barraquinha, ele vai vender, ó, tambaqui já fresquinho, ó, já está mostrando o produto pra gente, que massa. Então hoje, a partir já de 11 horas, a abertura é às 5 horas da tarde, né? Lá no Parque da Alvorada, lá no Alvorada, na Avenida do Samba, onde vai ter o feirão de peixe, olha que legal, vai ter um curso com 60 vagas, um curso rápido para retirada de espinhas. Então, para os donos de casa, para aqueles comerciantes também que querem ali fomentar, né, na questão de refeições, pode fazer esse curso também. E aqui, né, Geraldo, também vai ter o serviço para as pessoas que comprarem de retirada de peixe, né? Sim, quando você compra o peixe, na verdade vai ter um serviço à parte, onde você pode retirar a espinha, pode retirar, também limpar o peixe e levar para casa o peixe sem espinha. Preço simbólico, R$ 2,00. R$ 2,00 a R$ 3,00 e R$ 5,00 quando se limpa todo, por exemplar. Você compra um exemplar de 4 quilos, o preço já é estabelecido e paga R$ 5,00 por quilo de peixe, por peixe total, por feito a evisceração, a limpeza e a retirada de espinha. Muito obrigado, viu, Geraldo? Olha, vale lembrar que o feirão aqui da CEPRO de peixe vai até sexta-feira, vai até a Sexta-feira Santa. Então corre para poder adquirir esses produtos que eu tenho certeza que é de alta qualidade e, claro, ó, precinho baixo. Adriane Diniz.
Precinho baixo sempre vale a pena, Danilo. Muito obrigada pelas informações. E o Jornal A Crítica de hoje destaca telão do plantão, transparência no ponto dos médicos. Em fase de testes no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, o sistema vai mostrar em tempo real quais médicos estão presentes ao plantão, quem se atrasou e os faltosos. A população aprova a ideia, mas a categoria reclama que a medida expõe a imagem dos médicos. Para ler essa e outras reportagens completas é muito simples. Basta baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora ao vivo com a nossa interação na Rádio FM O Dia, onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, excelente dia para vocês. Olá, bom dia. Bom dia. Acabei de mostrar a capa do jornal A Crítica, que mostra aí esse destaque lá no 28 de agosto, o hospital que já começou a exibir esse telão com a relação dos faltosos, a relação dos atrasados. E isso tem sido aceito com bastante empatia pela população. Por outro lado, os médicos não estão gostando. Nem um pouco. Olha, o painel está funcionando experimentalmente no Hospital 28 de agosto, mas o que a Secretaria de Saúde do Estado diz é que ele está em fase de teste desde outubro do ano passado e que assim que todos os problemas forem sanados, isso deverá ser estendido para outras unidades. Como é que está funcionando lá? E a gente fala em problemas serem sanados porque ontem, quando a equipe do Jornal A Crítica produziu essa reportagem, ele estava durante todo o momento fora do ar, né? Estava sem funcionar. Então, a Suzane disse que realmente alguns ajustes técnicos estão sendo promovidos para que essas falhas sejam sanadas até a efetividade do sistema. Como é que está funcionando? Os médicos que batem ponto normalmente, ponto eletrônico, vão para o painel dizendo, olha, o médico que deveria estar trabalhando de acordo com a escala está trabalhando aqui no hospital normalmente. Aqueles que faltarem ou chegarem atrasados também vai estar lá no painel. E aí, a população, claro, fica muito feliz com isso, porque o grande problema hoje é chegar numa unidade de saúde e você observar apenas um ou dois médicos atendendo e umas salas vazias. Aí a população sempre fica com aquela, poxa, era para ter mais médico, era para ter... Enfim, ficava muito chateada com certas coisas, mas às vezes os médicos estão ali de acordo com a escala, né, administrada pela gestão do hospital. Então agora a gente vai poder saber efetivamente o que é que está funcionando e como deveria estar funcionando. Agora, isso é só para os médicos, né? O que eu digo, eu estava conversando inclusive aqui com a Nayandra Amorim mais cedo, era tomara que quando o médico vá para o cafezinho, né, que passa um bom tempo ali, às vezes dialogando com outros profissionais, que isso também fique lá no quadro. Olha, o médico se ausentou para o cafezinho, para o almoço, para o descanso, porque tem, o médico passando plantão ali, né, de algumas madrugadas, precisa descansar. E às vezes tem pouca gente no hospital, então eles se revezam. Então isso precisa ficar claro também para as pessoas. E transparência no Brasil é o que a gente vem batendo na tecla, sempre cobrando, né? Assim como a gente cobra dos políticos, a gente cobra de todos os operadores públicos do sistema. Agora, os médicos não gostaram nem um pouco dessa ideia aí, não. Estão questionando, inclusive disseram que esta semana vão promover uma entrevista coletiva com a imprensa para falar de vários problemas. Porque eles dizem o seguinte, que com essa medida, que vamos lá, vem de uma portaria do Ministério da Saúde de 2009. E aí o Ministério Público do Estado chegou para a Suzane e disse, vocês estão sem cumprir uma portaria do Ministério da Saúde desde 2009, pô, estamos em 2018, 9 anos depois. E aí a Suzane, desde o ano passado, resolveu se adequar ao que diz o Ministério da Saúde. Agora, não é uma coisa que está sendo aplicada só aqui, em outros estados brasileiros isso também está sendo aplicado, e os médicos não estão gostando nem um pouco, porque eles dizem que isso vai criminalizar, né, além de discriminar os médicos, né, porque as pessoas que não entendem muito como funciona o trabalho deles vão dizer que a culpa é dos médicos. Inclusive é o que eles dizem, que o governo está jogando para eles a responsabilidade sobre o caos que é o Sistema Único de Saúde. E não é bem assim, segundo eles. Agora que o governo vem com essa medida, né, aí os médicos começaram a apontar um monte de problemas que acontecem no sistema e que eles prometem colocar a boca no trombone essa semana. Né? Acontece muito. Agora, Isso por que esses não... problemas... O que eu questiono por que esses problemas não vêm sendo mostrados com o passar do tempo como o povo sofre? Só quando o sapato aperta é que o povo resolve reclamar? Olha, Cleiton, eu vou confessar que eu estou feliz com essa história. Muito, porque todos nós.
Os médicos estão chateados com a Suzan e querem expor os problemas da Suzan. A Suzan está cumprindo essa portaria e começa a colocar ali, expor os médicos que não fazem o que deveriam fazer. Exato. Quem ganha? A população. Então, quando eles estiverem brigando dessa forma e a população for a beneficiada, está tudo ok. Porque o que vai estar exposto é dentro da unidade. É como se fosse uma escala de trabalho. Quem está de plantão aqui hoje é fulano, cicrano e beltrano. Ok. Só vai reclamar quem de fato não está cumprindo, quem está chegando atrasado, quem vai ter desconto, algo do tipo. Se você faz seu trabalho certinho, não tem por que reclamar. Se você chega e sai na hora, não tem por que reclamar, né? Concordo. Então, enquanto os médicos estão irritados, falando que estão terceirizando, repassando a eles aí a responsabilidade pela ineficiência do poder público e vão expor os problemas do poder público, a gente está no lucro ainda, né? Estamos Tomara ganhando que duas vezes, né? A gente quer que eles divulguem mesmo, né, os problemas. E eles estão lá dentro, então eles conhecem um problema com mais profundidade, né? Que a gente que vai uma vez ou outra, ou que nem vai num hospital público de repente. Então é bom que isso aconteça mesmo e que melhore para todo mundo, que cada um faça a sua parte e que as coisas vão melhorar, né? É o que a gente espera e que esse sistema seja estendido, né? Exatamente. Está só no 28 por enquanto. Está só no 28, vai ser estendido, só não se sabe quando, porque segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ainda está sendo elaborado um cronograma. Agora, levando em consideração o que você falou, Adriane, que é muito importante, os médicos podiam então agora, ao invés de levantar a bandeira de que não querem serem expostos, podiam levantar a bandeira para que o Estado também fizesse um painel como esse sobre materiais. Que já o que eles apontam aqui é que falta material até para cirurgias e tem muita gente morrendo ou perdendo membros por falta de material. Vamos lá, criar um painel desse sobre materiais que deveriam ter no hospital e não tem. Vamos lá. Né? Os equipamentos, todo o material ali, tá faltando isso, tá acabando algodão, tá acabando álcool, tá acabando seringa, né? Para que a população também acompanhe isso. E a imprensa, quanto mais transparência, melhor para a vida de todo mundo. Pois é, um problema, mas é um problema crônico. A gente sabe, não é novidade para ninguém que a saúde pública do Amazonas é um caos. Então, a gente quer mesmo, se o calo está apertando aqui, então, médicos, por favor, vamos lá voltar a divulgar todos aqueles velhos problemas que a gente sabe que existem. Falta de medicação, falta de medicamentos, falta de materiais nos hospitais. A gente sabe que esses problemas não estão aí à toa, não. E, por outro lado, o Estado também, o governo não vai resolver o problema nas unidades de saúde só colocando lá o painel mostrando a presença, se aquele médico está ou não. Tem muitos outros problemas que precisam ser resolvidos. Essa questão dos médicos é apenas um só, é só a pontinha do iceberg. Com certeza. Vamos continuar acompanhando aí, esperar que esse sistema seja estendido para as outras unidades hospitalares de Manaus. Agora, a gente vem falando aqui com muita frequência sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, ele que teve agora um recurso negado e está nas mãos do Supremo. Pois é, tem que rezar, viu, para o Supremo analisar a situação dele mesmo, viu, Adriane? Ontem, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou, por unanimidade, o recurso da defesa apresentado, o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Só que Lula não vai poder ser preso, pelo menos até o dia 4 de abril, porque o Supremo Tribunal Federal deve analisar na próxima quarta-feira, deve julgar o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente. Então, assim, todos os 3 desembargadores votaram por negar esse recurso, mas a defesa de Lula, né, nessa questão, nesse recurso que foi apresentado ao Tribunal Regional Federal, a defesa do ex-presidente pediu, inclusive, a nulidade da ação e também a absolvição do ex-presidente. Agora, Lula, com essa negação, né, desses recursos, agora fica nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar na próxima quarta-feira esse pedido de habeas corpus do ex-presidente. Agora, é bom lembrar que na sessão anterior, o Supremo Tribunal Federal já tinha ali maioria de votos favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver como é que vai se comportar o Supremo Tribunal Federal, que está, inclusive, pondo em xeque o que ele já decidiu... Há 2 anos. Né? Exatamente, há 2 anos. O próprio Supremo Tribunal Federal, que se diz defensor da Constituição brasileira, já havia dito que foi julgado e condenado na primeira e na segunda instância, já pode e deve ser preso. Agora, os ministros passam a ter outro entendimento que vem muito a calhar e beneficiar o ex-presidente. Por que será? Pode ser muito conveniente, né, que isso aconteça agora. A gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada, Cleiton Nayandra, pela participação. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da 93.1.
Obrigado, bom dia. Bom dia, Adriana. Até amanhã. Tchau, tchau, até lá. E pessoas que recebem o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez através do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, devem passar por perícia médica até o dia 13 de abril. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Júlia Magalhães. Olá, Júlia, bom dia. O INSS diz que encaminhou uma carta previamente alertando que quem precisa passar por esse procedimento. Existe alguma outra forma para saber se precisa passar ou não, de repente, para quem não recebeu essa carta? Muito bom dia para você, Adriane. Muito bom dia a todos. Pois é, existe uma outra forma sim. Ligando no número 135 ou acessando o site do INSS, que é o inss.gov.br. Esse é o mesmo número que serve para quem recebeu a carta e precisa entrar em contato num prazo de até 5 dias úteis para agendar a perícia médica. Acontece das pessoas mudarem de endereço ou por qualquer outro motivo a carta não chegar. Então a pessoa precisa realmente entrar em contato, porque se não entrar em contato até o dia 13 de abril, que é o prazo final, esse benefício, pode ser suspenso aí por 60 dias. E aí a pessoa fica com esse prazo de 60 dias para entrar em contato, agendar a perícia médica. Caso isso não seja feito, aí sim o benefício, pode realmente ser cancelado. E aí tem todo aquele estresse, Adriane, para tentar rever esse auxílio doença e esse benefício por invalidez de doença novamente, Então, lembrando que o prazo final é dia 13 de abril, então quem não recebeu a carta e quem recebeu a carta também, um prazo de até 5 dias úteis, pode ligar aí para o número 135 ou acessar o site do INSS, que é o inss.gov.br. 94 mil usuários foram chamados só nesse mês de fevereiro. Então, se você foi um deles, corre, porque ainda dá tempo. E aí o INSS vê, claro, a melhor forma dessa perícia médica ser feita. Muita gente que está aposentada por invalidez acaba estando em casa, e aí o INSS vê a melhor forma de fazer essa perícia médica, inclusive o médico indo até a sua casa, principalmente o pessoal também que está no interior do estado e que não tem agência do INSS. Então, lembrando, mais uma vez, o número é 135 e o site é o inss.gov.br e o prazo é 13 de abril. Adriane. Ok, Júlia, obrigada. Até daqui a pouco. E agora são 6 horas e 58 minutos. Se você está ligando a TV nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Homem é preso após espancar os sogros. O Welison Macedo agrediu a socos o sogro e a sogra após uma discussão familiar. O pai da companheira do suspeito teria proibido que ele usasse drogas no local. A polícia foi chamada e levou os envolvidos para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Base de monitoramento policial é criada no Cidade de Deus. O bairro é conhecido por ser rota de fuga para criminosos e é considerado pelas autoridades como um dos locais mais perigosos de Manaus. A unidade contará com os servidores da Polícia Militar e Civil e terá câmeras 24 horas por meio do Centro Integrado de Comando e Controle. Só nos 2 primeiros meses do ano já foram registrados 28 mortes na área. Mesmo com liminar judicial, professores continuam greve. Em assembleia, a categoria decidiu prosseguir com a paralisação geral e cerca de 80% das escolas estaduais não estão tendo aula. Segundo o presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos, o setor jurídico da categoria já está estudando maneiras para que o documento não passe a valer. Se a liminar de fato não for cumprida, o sindicato pode pagar multa de R$20 mil por dia. Tribunal de Contas do Estado divulga a lista de políticos ficha suja. No levantamento do TCE, existem 1.381 contas irregulares apresentadas por gestores públicos. Dessas, 516 estão em processo de recurso, 537 sem recurso e 328 são irrecorríveis na instância estadual. Você aí de casa sabia que o nível de felicidade no mundo é medido pela Organização das Nações Unidas todos os anos? Pois é, e o Brasil não está muito bem nesse ranking não. No relatório atual, o país aparece na 28ª posição, um reflexo dos problemas sociais vividos no país e também aqui em Manaus. A felicidade pode estar associada a diversos fatores. Pode estar em um abraço ou até mesmo em uma simples partida de peteca. A felicidade é estar junto com a família, curtindo esses momentos ao ar livre, jogando uma bolinha, uma petequinha. E o que é felicidade para a senhora? É saúde e paz,
a gente ter um dinheirinho. Felicidade é quando o que você pensa, o que você fala, o que você faz estão em sintonia. Você está fazendo o que você gosta, com as pessoas que você gosta, tá perto das pessoas que você ama. Pra tia da trufa, felicidade se resume a vender bombons assim, cantando. Se você quiser, é só passar na caixa da tia. E há quem goste. O que te faz comprar ela? A alegria contagiante dela? Sim, com certeza. Eu tenho todo motivo do mundo para ser feliz. Quem morreu praticamente 3 vezes, eu tenho todo motivo do mundo para ser feliz e transmitir alegria para as pessoas que eu amo. Segundo o Relatório Mundial da Felicidade de 2018, a Finlândia é considerado o país mais feliz, seguida da Noruega, Dinamarca e Islândia. Já o Brasil caiu 6 posições no ranking em relação à última pesquisa e agora ocupa o 28º lugar dentre os 156 países pesquisados. O lugar pode até ser bonito, mas um dos critérios que fez o país perder ponto foi a corrupção. Para este especialista, a corrupção no Brasil não só mancha o nome do país, como afeta diretamente as questões sociais. Também está relacionado, a falta de felicidade dos brasileiros, está relacionado também ao seu passado de exclusão social. Esse passado está relacionado também à violência contra a mulher, a violência contra negros, a violência contra índios, a violência contra todo cidadão. A pesquisa também leva em consideração questões como a generosidade, expectativa de vida saudável e liberdade social. Então eu acho que a questão da falta de liberdade de expressão, falta de bem-estar, falta de dizer de forma clara, com liberdade, o que pensa, o que deve ser feito e como deve ser feito e quais são os sentimentos que estão fazendo com que o brasileiro tenha mais dificuldade em ser uma pessoa muito mais feliz. E vamos agora saber como está o trânsito nesse exato momento. O nosso drone está sobrevoando a zona leste da cidade, ali na bola do produtor, rotatória do produtor. O trânsito flui dentro da sua normalidade até o momento. Havia uma previsão de que ele estivesse um pouco mais difícil, porque os professores, parte deles, marcou um protesto para essa manhã, por volta de 7 horas, para se concentrar nessa área. Os outros protestos que a gente mostrou nessa área deixaram o trânsito muito complicado, mas até o momento segue dentro da normalidade, o trânsito em ambos os sentidos, todos os sentidos aí da rotatória, vem fluindo sem grandes dificuldades para o condutor que circula na zona leste da cidade nesse exato momento, uma retenção natural aqui de acesso à rotatória, mas nenhum movimento grevista, nenhum protesto, veículo em pane ou algo do tipo que deixe a área mais complicada. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Vamos trazer o nosso quadro Lição de Casa. E nós vamos mostrar a importância dos aplicativos de estudos para os alunos. Será que eles realmente ajudam a entender melhor o conteúdo? É um instante só, eu volto já.